Olá, meus amores, tudo bom? Eu espero que sim. Então, hoje eu venho aqui contar pra vocês como foi que eu descobri que estava grávida, né, aos 20 anos de idade, e sobre o meu descolamento de placenta, né, que eu tive um descolamento com 6 semanas. Bom, meninas, eu me casei, né, dia 1º de fevereiro desse ano. Daí, né, logo nas primeiras semanas, assim, eu comecei a querer engravidar. Comecei a falar com meu esposo, porque eu me sentia muito sozinha, né? Eu vim morar longe da minha família e o meu esposo passa muito tempo trabalhando, ele trabalha bastante, então eu passava o dia inteiro sozinha, sabe? E daí eu comecei a querer engravidar. Aí meu esposo pegou e falou: ah, não, vamos esperar um pouco, porque a gente acabou de se casar agora, tem pouco tempo, a nossa casa própria ainda não tá pronta, então vamos esperar um pouco, porque a gente mora de aluguel. Eu falei: tá bom. Daí, gente, o que aconteceu? Eu não aceitei, né? E todo mês eu ficava pedindo: ah, vamos. Eu sei que quando passou março, abril, quando foi em maio, né? Ele falou: tá bom, né? Vamos tentar. E eu sou muito ansiosa. Pensa numa pessoa ansiosa, eu sou muito ansiosa. Daí eu pensei que eu ia parar de tomar o remédio em maio e quando fosse junho eu já iria estar grávida, né? Pensei comigo. Daí eu parei de tomar o remédio, né? E eu tinha um calendário menstrual, eu sempre tive calendário menstrual no meu celular e sempre bateu certinho ali, sabe, gente? Sempre fez as contas certinho. Quando chegou, né, em julho, só que aí, meninas, a minha menstruação estava marcada para vir no começo de julho, né? E quando chegou no dia, ela não veio. Daí eu falei: ah, vou esperar passar meia-noite, né? Porque, sei lá, né? E não veio. Aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias e nada dela vir. Aí eu falei: eu não vou fazer teste agora, vou esperar, né? Porque se eu tiver, ela não vai vir, né? E como eu não estava sentindo nada, só estava sentindo cansaço, falei: ah, vou esperar. Daí eu fui visitar a minha avó, né? Passei o dia inteiro lá com ela. E eu lembro que a gente tava vendo Caldeirão do Hulk, né? E tinha uma reportagem. E eu comecei a me emocionar e comecei a me chorar. E comecei a chorar. Me chorar, olha. Comecei a chorar, né? Com a reportagem. Daí, gente, eu já falei: tem alguma coisa estranha. Porque eu não sou de ficar chorando, assim, com reportagem, assim, com coisa de televisão. Eu não sou de ficar chorando. Então, tem alguma coisa estranha aí. Aí, o que aconteceu, gente? Isso era um sábado. Já tinha 5 dias de atraso. Eu indo pro ponto de ônibus, eu passei perto de uma farmácia. Eu falei: ah, não vou comprar o exame. Só que daí me deu um negócio, entrei na farmácia, comprei o exame mais barato. Falei: eu vou pra casa, vou dormir. Amanhã, quando meu esposo sair, eu vou e faço o exame. Porque, gente, antes, assim, também na época do namoro, eu sempre ficava assim: ai, será que eu tô grávida? Eu sempre ficava regulando a cabeça, fazia vários exames e sempre me decepcionava, sempre. Aí, cheguei em casa, né? E comecei a conversar com meu esposo, tudo normal. Daí, gente, como eu falei pra vocês, eu sou muito ansiosa, sabe? Eu não sei esperar as coisas. Eu falei assim pro meu esposo: ah, vai encher a máquina pra mim, que eu ia lavar roupa. E fui no banheiro, escondido com a caixa, né? Porque se desse negativo, eu ia jogar no lixo e ele nem ia saber que eu fiz aquele exame. Né? Pensei assim comigo. Daí, gente, eu não achei que eu estava, sabe? Eu achava e não achava. Era mais não achava do que achava que estava. Daí eu sentei no vaso, fiz o xixi fiz o xixi no potinho, né? E levantei assim a cabeça. Gente, foi muito rápido. Pensa numa coisa rápida. Acho que foi em 5 segundos. Eu coloquei a tirinha, né? E olhei pra cima. Quando eu olhei pra baixo, gente, já estava assim. Juro por Deus, já estava assim. Olha. E eu tomei um susto. Quando eu olhei, eu já pulei, assim, já saí na varanda, assim, já caí lá na varanda e mostrei pro meu esposo. Eu tô grávida, olha, fiz o exame agora, eu tô grávida. Daí comecei a chorar, fiquei feliz. Daqui a pouco eu fiquei meio assim: ai, gente, será que agora é a hora? Fiquei meio assim, sabe? Daí eu liguei pra minha mãe, liguei pro meu pai, liguei pra todo mundo. De início, todo mundo ficou meio assim, porque a gente tava começando a vida agora, a gente tinha casado há poucos meses, né? Eu estava fazendo um curso, né? Um curso que eu queria muito, eu estava fazendo um curso e eu não estava trabalhando. Tipo assim, não era a melhor hora, né? Mas a gente pensou: claro que não, né? Eu queria era ter um filho. Daí o que aconteceu, gente? Peguei, né? E contei pra todo mundo, fiquei muito feliz, não sei o quê. Isso no sábado. Quando foi na quarta-feira, né, eu não sentindo nada ainda, sentindo só sede, muita sede que eu sentia, não tinha. As pessoas falavam: nossa, você tá tendo enjoo, não sei o quê. Não tava tendo enjoo nenhum. Nem enjoo, nem sono, aquele sono, sabe, que todo mundo fala que a gente fica.
eu não tava tendo nada daquilo. Quando foi na quinta-feira, eu peguei, né? Quando foi na quarta-feira, eu fui no banheiro e começou a sair um sanguinho, sabe? Isso na quarta-feira à tarde. Começou a sair um sangue e o sangue era escuro. Gente, sabe quando tira sangue? A gente tira sangue e sai aquele restinho de sangue assim, só um pouquinho. A gente bota o algodão, depois já vê o algodão tá escuro. Gente, aquele sangue café mesmo. E eu olhei aquilo e já fiquei assim, não chorei, não me desesperei, eu só fiquei triste. Eu falei, tava muito bom pra ser verdade, né? Tava muito bom pra ser verdade. Fiquei assim. Aí mandei mensagem pro meu esposo. Daí mandei mensagem pro meu esposo, né? E falei o que tava acontecendo. E eu lembro que eu também mandei mensagem pra uma amiga minha, né? E ela falou, Mari, quando eu tava grávida também aconteceu isso, logo no início da gestação. E o meu não era pouquinho sangue, não, era bastante. E eu corri pro médico, quando cheguei lá, não era nada. Tipo, o médico olhou pra minha cara e falou, tá tudo normal. E daí, gente, teve uma pessoa, né, que eu fui falar também, que eu tava com muito medo, então eu fui falar com essa pessoa, e ela falou assim pra mim, deve ser o restante da sua menstruação, ou deve ser a sua menstruação, você nem deve estar grávida. Falou assim pra mim, gente. Como eu tinha feito só o exame de farmácia, porque eu não queria fazer nem a ultra, nem o exame de sangue, porque como o exame de farmácia já tinha dado positivo, eu falei, vou esperar um pouquinho pra fazer a ultra, porque na minha cabeça eu estava com umas 4 semanas. Eu falei, vou esperar um pouquinho pra fazer a ultra, né? Daí, né, eu lembro que isso já era mais de 4 horas de tarde, não tinha como eu fazer nenhum exame de sangue, né, e mesmo que eu não tinha como eu fazer, laboratório fechado, eu liguei pra minha mãe falou, vai na emergência, né, vai lá na emergência, pede pra fazer um exame de sangue e amanhã cedinho você vai no hospital. Por quê, gente? Porque eu fiquei com medo de ir no hospital e eles não aceitar esse exame aqui, né, eles tipo assim, pediu um exame de sangue e eu não ter, que eu queria sair bem cedo no outro dia. Daí eu fui, fiz o exame, expliquei pro médico o que tinha acontecido. Peguei um médico muito bom, graças a Deus. O médico, não, vai lá, faz o exame. Fiz o exame, demorou 40 minutos. O médico me chamou, parabéns, você está sim grávida. Né? E eu lembro que eu tava com muita tosse, gente, eu tava com uma tosse horrível. Eu tenho tosse alérgica, então eu tava tossindo demais. Eu tossia que meu abdômen doía. Eu falei pra ele que eu tava tossindo e perguntei se podia ser por causa disso, que a minha tosse tava provocando aquele sangramento. Daí ele falou, não, tipo assim, eu não acredito que seja isso. Mas amanhã, se persistir, você procura um hospital, uma maternidade, porque lá eles vão ter um obstetra, né? Vai ter todo o recurso para te atender e saber, né, o que tá acontecendo. Falei, tá bom, tranquilo. Dormi, gente. Dormi muito mal, dormi muito pouco à noite, porque eu tava doida que amanhecesse o dia pra eu correr pro hospital. Daí, quando chegou outro dia, eu fui com a tia do meu esposo, porque como ele trabalha, ele não pôde ir comigo, a gente levantou, foi super cedo. Cheguei lá, né, e passei pela triagem, aí a moça pegou, pediu pra que eu mostrasse a ela, né, mostrei o sangramento a ela, eu tava com absorvente, então mostrei, e ela falou, realmente tá sangrando. Demorou mais ou menos 1 hora pra médica me atender, daí a médica me atendeu, né, e fez o toque. Ela falou, vou fazer um toque em você. E, gente, foi a coisa, assim, mais horrível do mundo, porque eu não tava sentindo dor. E naquele momento eu comecei a sentir dor, comecei a sentir cólica, parecia que tinha me remexido, sabe? Eu lembro que eu fiquei desesperada. Aí ela pegou e falou, realmente você está com sangramento, sim. Né? Ele falou, vou te mandar pra fazer uma outra de emergência. Aí lá no hospital mesmo, não demorou meia hora, eles me mandaram pra outra. E tipo assim, gente, lá na sala da ultra foi um pouco difícil, porque eu tive que entrar sozinha. A minha acompanhante não pôde entrar comigo, porque tinha 2 médicos e uma enfermeira, que fica lá auxiliando, tomando conta, né? E o médico, ele estava dando aula pra outro médico, tipo, ele estava dando aula lá pra um cara que estava lá pra aprender, né? E ele fez o exame assim, como se fosse a cobaia dele, né? Eu ali não sabia se meu filho estava morto, se meu filho estava vivo, não sabia de nada, né? Morrendo de medo, primeira vez passando por aquela situação ali, né? Sangramento e tal. Mas ele falou pra mim assim, fica tranquila que aqui todos somos médicos. Só falou isso pra mim. Beleza. Aí ele fez a outra por cima, né? E não conseguiu ver nada. Aí ele falou pro outro, ele não falou pra mim, ele falou pro outro. Eu vou fazer a outra eu fiz a outra por cima e não consegui ver nada. Agora eu vou fazer por baixo, que é a transvaginal, né? Pra ver se eu consigo ver alguma coisa. A outro, lá, aprendendo. Aí ele falou, vai no banheiro, faz xixi, tira a calcinha e volta. Gente, ele puxou o aparelho pra perto deles, né? Eu não tinha como ver o aparelho, não tinha como ver a imagem. E começou a falar com o outro, né? Aí ele começou a falar.
ah, realmente, né, tem um hematoma aqui, tem um sangramento, mas tem batimento. Quando ele falou isso, gente, me deu um alívio, sabe? Mas ele não falou pra mim. Não falou pra mim, não. Ele falou pro médico lá. Pro outro que tava aprendendo. E daí, gente, não bom ainda, né? Não satisfeito ainda. Ele pegou e falou, vai, agora é tua vez. E com um aparelho lá dentro de mim, ensinando o outro, né? E eu doida pra levantar dali, né? Pra passar pelo médico, pra saber... Porque ele não me falava nada. E o outro lá fazendo o exame, ele ensinando lá e eu, as pernas reganhadas. Daí terminou, né? Ele, espera lá fora que o médico vai te chamar. Eu saí. Gente, saí muito chateada naquele dia, mas não falei nada. Fiquei quieta, não falei nada. Daí demorou mais umas 1 hora, o médico me chamou. Daí um médico muito bom, gente, muito gente boa. Já era outro médico, não tinha sido a primeira médica que me atendeu. Daí ele falou, olha, realmente você está com descolamento de placenta. A gente não sabe dizer por que isso acontece, mas aconteceu, né? Aí o que você vai fazer? Muito repouso, muito repouso absoluto, repouso de tudo. Você não pode ter relação, você não pode subir escada, você não pode andar, você pode levantar para tomar banho e voltar para sua cama. Você não pode fazer mais nada. E falou pra mim, olha, vou te passar um remédio, ele é caro, mas vai te ajudar, né? E você já passa na farmácia e já pega o remédio. E eu lembro que ele perguntou também se eu trabalhava, né? Eu falei, não, eu não trabalho. Ele falou, então, porque se você trabalhasse, eu já ia te encostar agora, porque não tem condições nenhuma de você trabalhar. Você tem que ficar de resguardo, porque senão você vai perder seu filho. Se você não quiser perder seu filho, você fica de resguardo. E eu lembro, gente, que eu tinha que voltar pra casa de ônibus, então eu fiquei com muito medo, né? Voltei pra casa, falei com meu esposo, a gente já passou na farmácia e comprou o remédio. Gente, eu peguei, né, vim pra casa e lembro que eu falei com a minha mãe, falei com a minha sogra, e pra minha, tipo assim, gente, pra minha sorte, a minha sogra estava de férias justamente naquele mês. Então, naquele mês, ela fez tudo pra mim. Eu moro no 2º andar, gente, então eu não podia descer as escadas, sabe? Então, eu só levantava da cama pra tomar banho, pra escovar o dente e muito mal pra comer. Gente, e umas 2 semanas depois, eu lembro que eu comecei a passar mal, gente. Comecei a passar muito mal de enjoo. Depois eu faço um vídeo separado pra não ficar muito longo, tá, gente? Eu vou falar só do enjoo e de tudo que eu passei, gente, da rejeição, que eu comecei a rejeitar a minha gravidez. De tanto sofrimento que eu estava passando, a gente estava sofrendo tanto. Então, depois eu vou falar pra vocês, vou fazer um vídeo separado, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, e vídeo grande ninguém merece, né? Daí, eu comecei a ficar assim, gente. A minha mãe, como eu disse, mora longe, então ela vinha aqui me ver, ela vinha aqui na minha casa, me via um pouquinho e ia embora. E aqui eu não tenho parente perto, eu tenho uma tia que mora aqui perto, e ela vinha aqui, de vez em quando também não via muito me ver. Gente, eu ficava trancafiada dentro de casa. Eu não saía na varanda, porque eu morria de medo, sabe? Morria de medo. Só que o remédio foi tão bom, e Deus mais ainda, né? Que eu comecei a tomar o remédio na quinta-feira. Foi quinta? Foi. Comecei a usar o remédio. É o Ultragestan. Eu até tenho ele aqui ainda, porque sobrou. E eu comecei a tomar ele na quinta-feira mesmo. Gente, quando foi no sábado, eu já não tinha sangramento, não tinha nada, sabe? Mas comecei a fazer o resguardo, né? Ele me passou 2 meses de resguardo, falou que eu teria que ficar de repouso 2 meses, e depois de 2 meses eu tinha que voltar lá pra fazer uma nova ultra pra saber como é que tava, né, o bebê. Daí, né, eu fiquei de resguardo e tal. E um dia, né, conversando com a minha prima, ela falou assim pra mim, que eu tava tão paranoica, gente, com tanto medo, sabe? Eu tava só esperando acontecer. Aí ela falou pra mim, Mari, você tá tomando remédio, você tá se cuidando, você tá fazendo tratamento. O que você tem que fazer agora é botar nas mãos de Deus, porque o que você pode fazer, você já tá fazendo. E não vai ser o remédio que vai segurar seu filho, vai ser Deus. Então entrega nas mãos dele. E, gente, quando eu ouvi isso, aquela palavra foi direto no meu coração. Então eu comecei a pensar assim, olha a minha casa como que tá. Olha a roupa como é que tá. Eu tenho que fazer as coisas, entendeu? Não dá. O meu esposo chegava do serviço, gente, chegava tarde do serviço, ainda tinha que fazer comida, ainda tinha que fazer tudo, né? Então eu falei, por mais difícil que seja, eu vou levantar devagarzinho e vou começar a fazer as coisas. E sempre que eu levantava, Deus tá nas tuas mãos, eu confio em ti. Se eu tiver que perder, eu vou perder, independente se eu ficar deitada ou se eu ficar fazendo as coisas. Eu confio no Senhor. Então, eu começava a fazer as coisas. Ia lá, devagarzinho, botava a roupa pra lavar, né? Torcia, botava na corda, fazia uma comida. E quando eu vi, gente, tava passando até vassoura no chão. Aí, eu fui marcar o pré-natal, fui me rastejando, gente, porque eu tava passando muito mal de enjoo. Foi eu e minha sogra, né? E eu comecei a fazer com a obstetra. E ela falou a mesma coisa pra mim. Fica de resguardo, não faça nada, né?
E só que daí eu não fiquei 2 meses de resguardo, eu fiquei um mês e pouco. E quando ela passou a outra dos 3 meses, que é aquela translucência no carro, quando ela passou, eu já tava fazendo tudo. Tava nem mais aí. Eu falei, tá nas mãos do Senhor. E quando eu fui fazer a ultra, né, o médico começou a fazer a ultra ali, foi a primeira ultra que eu fiz, sem ser a outra lá do hospital, o médico começou a fazer a outra, e eu falei assim pra ele, doutor, tem algum sangramento? Ele, por quê? Aí eu falei, falei pra ele o que tinha acontecido. Ele, não tem sangramento nenhum. O sangramento, se você teve, já curou, não tem mais, tá tudo certo, seu bebê tá todo certo, seu bebê é todo formadinho, não tem nada de errado com ele. E eu agradeci muito a Deus, sabe, gente? Então, não é a primeira vez que isso acontece comigo, de colocar as coisas nas mãos do Senhor, né? Então eu confiei, entreguei e graças a Deus deu tudo certo, tá? Gente, esse foi um vídeo aqui do canal, espero que tenha dado pra vocês entender, né? Se alguém já passou por isso de descolamento de placenta, comenta aqui embaixo nos comentários, né? E o próximo vídeo eu vou vir aqui falar pra vocês, né, sobre todos os enjoos que eu tive, sobre o meu desânimo, sobre o curso que eu tive que parar, sobre a minha vida que eu parei por causa dessa gestação, né, gente? Então foi isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.